Tempestades no deserto revelam verdadeiros tesouros escondidos. Essa é uma citação do teólogo e pastor Pedro Henrique de Oliveira, e é com ela que nós iniciamos hoje a nossa reportagem especial sobre mulheres empoderadas de Paraguaçu Paulista. Hoje a nossa entrevistada é a psicóloga Andréia Eusébio, que vai contar pra gente um pouquinho aí dessa história de luta, de superação, de vitória aqui no nosso município. Andréia, seja muito bem-vinda à TV Paraguaçu, muito obrigada por aceitar participar com a gente. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua história. Denise, primeiramente, muito obrigada pelo convite, obrigada ao público que vai estar tendo acesso a esse momento tão importante. E, na verdade, a minha vida, ela se resume a processos de superação que não partiu somente da área racial, não foi somente nesse aspecto, mas conflitos de ordem social também, porque a minha vinda para Paraguaçu com a minha família foi num contexto muito complexo de adoecimento da minha mãe. Na época morávamos em São Paulo e lá meu pai, ele era um metalúrgico muito bem sucedido, a nossa estrutura de vida era bastante irregular para os padrões da época, né? E de repente um homem ter que fazer uma mudança rápida, radical, com uma esposa doente, 3 crianças pequenas, a mais nova tinha 5 anos, então já começou um processo de mudanças radicais, superações, que fez com que meu pai em Paraguaçu tivesse que se adaptar a um modelo e um sistema de trabalho no qual não correspondia o que ele fazia em São Paulo. Então as dificuldades foram ficando cada vez maiores, embora tivemos aqui em Paraguaçu todo o acolhimento, todo o cuidado, principalmente a minha mãe, da parte da minha avó, que ainda era viva, minhas tias, tios. E isso para nós desde pequenininho já foi um grande desafio, chegar em Paraguaçu no contexto que chegamos. E para conseguir aí a sua graduação em psicologia, entrar nesse mercado em Paraguaçu também não foi fácil, né? Não, Denise, não foi fácil, porque a consequência de toda essa mudança, de uma forma muito brusca, ela fez com que o impacto social fosse uma consequência natural pelo fato do meu pai ter que se adaptar a formas de trabalho, de sustentabilidade da família que ficava muito aquém a vida que nós tínhamos em São Paulo. Então, foi onde meu pai começou a trabalhar em chácaras. Meu pai trabalhou na roça, não conseguiu se adaptar porque ele não conseguia ter uma boa produção. E a partir daí eu vi a minha infância sendo constituída por um período de mudanças de chácaras em chácaras, minha mãe trabalhando como doméstica, porque aí teve todo um processo de melhora e recuperação, ela sobreviveu. E, consequentemente, claro, as dificuldades para estudar e pensar, sonhar com uma faculdade era humanamente falando impossível. Então, mesmo muito cedo, eu já tinha uma noção muito clara do que eu queria. Psicologia, para mim, surgiu aos 10 anos, quando eu fui trabalhar na casa de uma senhora, e essa senhora fazia sessão terapêutica. E eu percebia que ela saía de um jeito e voltava de outro. E eu já era uma criança muito falante, muito comunicativa. E eu perguntei um dia para ela por que ela saía geralmente triste e quando ela voltava ela estava feliz. E ela começou a explicar para mim que ela ia numa psicóloga. E eu com a língua toda enrolada, psicóloga, o que psicóloga faz, Andréia? Psicóloga. Mas o que elas fazem que deixam as pessoas felizes? E ela foi me explicando o que essa profissão poderia fazer na vida de uma pessoa. Então, eu me apaixonei pela psicologia conhecendo alguém que fazia terapia com 10 anos. Isso nunca mais saiu de dentro de mim e eu coloquei no meu coração: serei psicóloga. Porém, as dificuldades
O pai que dizia que faculdade era para filho de rico, era o entendimento que ele passou a ter. Isso foi muito real porque sabia que eles não tinham condições de arcar. Então, os anos foram passando após o término do colegial, com todas as dificuldades. Eu por 2 vezes tentei, uma vez que comecei a trabalhar na prefeitura, num concurso, depois de ter sido concursada. Por 2 vezes eu comecei a fazer psicologia na Unimar, não consegui passar dos 4 meses, porque chegava um momento que meu nome estava na lista de inadimplentes, pregado na porta, naquela época podia. E como eu me chamo Andréia Eusébio, então meu nome sempre era o primeiro da lista. E eu fui vendo por anos e anos seguidos esse sonho sendo suprimido pelas dificuldades, pelas necessidades. Vou contar algo aqui que minha família não sabe. Vou falar assim, como uma revelação. Teve um dia que eu fui sozinha na Caixa Econômica Estadual. Não falei para ninguém, não falei para os meus pais. E eu cheguei lá do meu jeitinho para conversar com o gerente. Para quê? Para que ele me emprestasse dinheiro para eu poder fazer faculdade. Foi impressionante, porque quando ele começou a conversar comigo, ele começou a me fazer uma série de perguntas, como assim: filha, os seus pais têm algum bem particular, algum imóvel no nome deles? Eu, não. Vocês têm alguém que pode ser avalista de vocês para o banco emprestar o dinheiro? Claro, eu já percebia que ele estava me dando uma atenção, mas as perguntas foi deixando muito claro que eu não iria sair dali com o empréstimo. E eu fui murchando na cadeira, porque eu fui vendo que dali não sairia meu recurso. E aí ele virou para mim e disse assim: filha, faculdade não é para uma pessoa como você. Sabe por quê? Para o banco te liberar dinheiro, você vai precisar de muita coisa. Infelizmente, não posso te ajudar. Então, esse foi o último não que eu acatei, que eu ouvi, e foram 20 anos esperando por isso. Até que entrei numa grande empresa, no setor sucroalcooleiro, e conforme eu fui tendo promoções dentro da própria empresa, em 2008 me veio a oportunidade de poder ingressar numa universidade. Ali eu sabia que eu sairia somente formada. Então foram 5 anos de muitos esforços, muitas abdicações. Acordava 5 horas da manhã, cuidava de um grupo grande de mulheres na época, 1 hora de almoço, pouquíssimo tempo para estudar. Mas de alguma forma a vida ela foi me dando parceiros, amigos, pessoas que me incentivavam. Houveram momentos que achei que não daria conta. As dificuldades, Denise, foram muito grandes, as barreiras, inclusive também as barreiras sociais, ir para uma universidade bem vestida, bem arrumada. Ganhei muita roupa, ganhei sapato, não tinha vergonha de ir melhor porque pessoas me ajudavam, porque eu sabia que essa também era uma barreira que eu precisava romper na universidade. Em 2012, finalmente, eu saí graduada. E Andréia, você contando de toda essa questão social que foi bem difícil, teve ainda nesse meio alguma dificuldade racial? Denise, assim, dizer que na universidade eu senti alguma barreira, alguma indiferença da parte dos meus professores ou até alunos, não. Eu vejo que essas questões que nós trazemos aqui como temática, elas passaram pela minha vida sim, na infância, na adolescência, mas elas eram muito mais sutis do que nós vemos hoje. Hoje, até por redes sociais, as pessoas se sentem no direito de falarem, de ofenderem, fazerem piadas. Então, houve uma época em que eu nem via como um sofrimento. Na minha inocência, como criança, é uma brincadeira.
Mas eu já tinha algo a meu favor que me ajudava muito. Eu era uma pessoa muito determinada. Quando nós falamos desse empoderamento, né, que é parte dessa temática das entrevistas, é um poder que é atribuído a si ou a outros na etimologia da palavra. E eu atribuí a mim, dentro das minhas concepções internas, essa questão de sobreviver a qualquer situação. Então, necessariamente na universidade não, mas havia sim essa preocupação de como seria o depois, porque depois da minha formação passei por mais uma promoção dentro da empresa a qual eu trabalhava. Então não vou dizer que nunca passei por situações constrangedoras no dia a dia de trabalho, mas tudo isso sempre era muito superado com muita determinação, um empoderamento que era mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Então eu sempre me mantive muito nesse foco, que eu sempre poderia ser muito mais do que as pessoas poderiam falar ou brincar ou desdenhar. Então não me impediu nessa carreira, mas claro, passei por isso sim. Agora eu percebi que você se emocionou um pouquinho para contar essa história. Hoje você se considera um exemplo aqui em Paraguaçu? Denise, eu vejo que seria uma falsa modéstia dizer que não. E por que me envergonhar disso, né? Eu sou uma criança que fui criada na Barra Funda. Cresci num bairro que é considerado um bairro periférico. Posso te afirmar que a melhor infância foi ali. Foi um período da minha vida em que eu vi o amor dos vizinhos, da família, nos nossos cuidados. Eu tenho muito orgulho de falar dessas raízes que de alguma forma me transformaram no que eu sou. E, acima de tudo, levar as pessoas a terem essa conscientização de que discriminação, ela não acontece somente dentro desse fator racial. Eu, como psicóloga, por exemplo, eu cuido aqui de pessoas que a questão racial não está ligada a uma etnia, mas ela está ligada a muitas outras concepções da vida desses seres humanos, inclusive mulheres que são hostilizadas pela beleza que têm, pela apresentação pessoal que tem, garotos que não passaram por essa questão dentro de uma condição racial, mas passaram por outras questões, porque isso é muito múltiplo, né? E se desponta de várias formas. Sim, me emociona e eu me vejo como uma referência. Por quê? Porque eu acabo cuidando de pessoas que passam por tudo isso. E a possibilidade de superação, ela é real quando você se encontra e descobre os seus tesouros escondidos dentro de você. Então, a partir do momento que você entende que sua vida é um tesouro, que a sua história é um tesouro, que a sua pele é um tesouro, que de onde você veio é um tesouro, então você não fica preso a essa pressão social que escraviza, tanto na questão estética, social e ideológica, seja de que natureza for. Então, quando nós falamos de tesouros que estão escondidos, o que a tempestade faz? O que, por exemplo, todas essas dificuldades fizeram comigo? Foram ventos que verdadeiramente me fizeram encontrar tesouros escondidos. Eu até gostaria de falar para você uma passagem. Quando eu penso no encontro dos tesouros escondidos, eu até gostaria de contar uma pequena história que eu vivi quando eu estava nessa procura de possibilidades de estudar, né? Eu fui procurar emprego na casa de uma senhora que estava construindo uma casa para os padrões da época de Paraguaçu, bastante suntuosa. E quando eu cheguei lá com o meu currículo, eu toquei a campainha, ela me atendeu e eu percebi que ela olhou para mim, pegou meu currículo, me olhou de cima e embaixo e ela me disse assim: menina, você com um currículo desse, você não consegue nem lavar o banheiro da minha casa.
porque até para lavar o banheiro da minha casa você tem que ter um curso, tem que ter um preparo, por causa de produto, porque mancha. E quando ela me falou isso, os meus olhos marejaram, porque ela poderia simplesmente dizer, tá, vou ficar, obrigada, qualquer coisa eu ligo. Mas eu percebi que veio algo muito além, e ela percebeu. Tanto é que ela, tá, então tá bom, olha, qualquer coisa eu ligo, nunca ligou. E eu me lembro que quando eu recebi esse feedback, eu andei alguns metros e sentei numa calçada e comecei a chorar. Então o que eu segurei naquele momento, eu desabei depois, porque minha mãe contava que eu chegaria em casa com um emprego, porque ela acompanhou essa minha luta. E depois de alguns minutos ali, chorando, pensando, eu disse assim, Andréia, vou falar uma coisa para você. Ficar chorando no meio-fio da calçada não vai te ajudar a estudar. Pega a fala dessa mulher como um incentivo para você encontrar na educação, na sua superação, uma nova possibilidade de vida. Não fica com raiva dela não, talvez ela não estava nem de bom humor. Olha, eu tentando justificar a atitude que ela teve, mas eu fiz daquilo algo determinante, se tornou uma mola para mim. Denise, os anos passaram, eu me formei. Eu estava atendendo na minha clínica quando a minha secretária me trouxe a ficha com uma nova paciente, uma senhora. Se tratava da mesma pessoa. Foi impossível me esquecer de quem ela era e perceber que naquele momento eu estava numa outra condição da minha vida e ela precisaria da minha ajuda. Talvez muitas pessoas podem dizer assim, e você aproveitou, né? Não. Eu cuidei daquela senhora já debilitada, com seus problemas da terceira idade, com tanto carinho, com tanto amor. Não fiz questão que ela lembrasse que eu era aquela menininha que ela disse que não teria condições nem de lavar o banheiro dela. Sabe por quê? Nesse momento, eu fiz da tempestade a possibilidade de encontrar meu tesouro. Eu peguei aquela fala, eu peguei aquele feedback e transformei em superação. Cuidei dela até a alta, com muito amor, com muito carinho. E até hoje eu me lembro que as dificuldades da vida não podem ter o poder de nos paralisar, seja de que natureza for. Então, sempre quando eu dou palestra, quando eu tenho oportunidade de estar nas escolas, eu gosto muito de dar esse exemplo, mas não para focar, olha, tá vendo a maldade do racismo que fazem, como nos destroem, nos massacram, não. Eu gostaria de falar o outro lado de quando essas coisas acontecem. No que podemos transformar isso, na reciclagem que nós podemos fazer. Porque atrás de uma pessoa preconceituosa, homofóbica, racista, tem alguém doente. Tem alguém mal resolvido, tem alguém ali com problemas tanto quanto eu. E quando eu cuido dessas pessoas, aqueles que promovem bullying, eu já não posso ter um olhar do julgamento do que eles fazem, mas daquilo que eles não são, para chegarem nesse ponto. Então eu vejo que é muito importante a gente olhar para esse tema de uma forma mais ampla, com mais sobriedade, e sair um pouco do aspecto do vitimismo, sair um pouco dessa condição de que eu sou negro, nunca vou ter oportunidade, porque eu sou negro, eu não vou conseguir. Todos os processos seletivos que eu prestei dentro da empresa na qual eu trabalhei, eu fui promovida e concorri com pessoas das mais variadas formas de serem e existirem. Então, por outro lado também, nós temos que tomar o cuidado, porque muitas vezes nós internalizamos isso e fazemos dessa questão um autorracismo.
quando não nos aceitamos, quando acreditamos que todos vão nos tratar assim, todos vão nos subjugar, o que não é a verdade. Estar numa clínica de um nível como esse deixou muito claro. Denise, quando eu cheguei aqui para procurar um espaço com a doutora Thaís Cação, ela nunca me viu, ela não me conhecia. E, no entanto, eu fui entrando porta dentro, eu já imaginava, imagina que ela vai querer alugar para mim. Por quê? Porque talvez ela iria me pedir um sinal, algo desse tipo. Você percebe como é muito tendencioso isso em nós? E nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Quando a doutora Thaís me chamou na sala dela, que ela simplesmente perguntou qual seria o seu período de trabalho e tudo mais, eu falei, agora vem as exigências. Ela simplesmente se levantou para me apresentar o espaço e perguntou para mim, quando você vai querer trazer as suas coisas? Fique à vontade. Mas a senhora vai querer documentos? Você vai querer documentos? Vai querer entradas? Quantos aluguéis adiantados? Ela, não, eu só quero que você trabalhe e que você desenvolva seu trabalho da melhor forma possível. A sala já é sua. E hoje você é uma das psicólogas mais requisitadas e mais respeitadas de Paraguaçu Paulista. E eu devo isso a pessoas como a doutora Thaís, que acreditaram em mim, sem nenhuma restrição. É por isso, Denise, que nós temos que tomar muito cuidado, porque corremos o risco de automaticamente também rotularmos as pessoas. Denise, eu não estou negando o racismo, eu não estou negando as segregações. Eu lido com isso no dia a dia, eu cuido de pessoas que sofrem com isso. Eu não seria louca, insana de dizer não, gente, isso é coisa da nossa cabeça. Mas o cuidado que nós temos que ter é quando superpotencializamos isso. O cuidado que temos que ter é quando muitas vezes nós fazemos disso a nossa segunda pele e atribuímos ao outro o direito de decidir o nosso destino, quando na verdade não é o tom da pele que vai decidir o destino de ninguém, mas sim as suas capacidades, sim o quanto essa pessoa busca conhecimento, também o quanto essa pessoa está preparada para o cargo no qual ela está galgando possibilidades e oportunidades. Então nós não podemos fechar os olhos para tudo que está ao redor desse cenário, porque muitas outras pessoas vão ouvir não também, as portas vão se fechar, terão dificuldades de estudar como eu. Então eu só procuro ser muito cautelosa quando eu sou convidada para falar desse tema, porque eu experimentei os dois lados, mas quem decidiu o meu destino, no final de todas as coisas, não foi o tom da minha pele, mas foi a Andréia, pessoa, ser humano, escolhas, decisões, luta. Então isso nunca foi e nunca será o fator determinante da minha vida. Andréia, que bate-papo maravilhoso. A gente ficaria aqui a tarde toda conversando, mas eu vou ter que encerrar a nossa entrevista. Eu agradeço muito você ter aceitado participar com a gente, contar a sua história, se emocionar. Eu me emocionei também bastante. E estou muito feliz de ter te conhecido pessoalmente hoje, na primeira vez que a gente conversa. Eu quero te dizer que eu te admiro muito, ouvi muito falar de você, conheço muita gente que te ama de paixão e eu já também faço parte dessa lista. Obrigada. E agradeço de coração por você participar desse projeto com a gente, por você levar aí essas palavras incríveis que tenho certeza que vão fazer diferença na vida de muitas pessoas. Ok, Denise, eu gostaria de concluir esse momento primeiramente agradecendo. Espero que alguém conte a história da sua vida, porque você também é uma história que precisa ser contada. E me sinto muito honrada
de ter sido entrevistada também por você. Tive essa oportunidade em outros momentos, mas para eu que também te admiro, te sigo, te acompanho, é um sentimento de muita honra. Eu espero que de verdade alguém também conte a sua história. Agradecer àqueles que vão ter acesso a essa mensagem e gostaria de deixar, Denise, como uma reflexão. Nós somos frutos das nossas escolhas e algumas escolhas não podem ser terceirizadas. Quando nós damos poder ao outro decidir o nosso destino por aquilo que não temos, não somos e nunca poderemos ter ou ser, com base na visão que aquela pessoa quer ter a nosso respeito, simplesmente nos condicionamos a nos desumanizar, nos despersonalizar. Então temos que tomar cuidado com isso. O que você é, o que você tem, com as suas características, com a sua criação, com as suas construções e dificuldades, são tesouros escondidos que precisam ser encontrados, resgatados e lapidados para que cada um aqui um dia possa contar a sua própria história. Muito obrigada. Obrigada a todos.